Pode. Pode? Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Cristina e hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa intitulada A Ilha pelo Olhar da Princesa Cordélia, uma análise sobre o espaço em Green Gables e Rosemary Montgomery, que foi orientada pela professora doutora Maria Zilda da Cunha. Bem, para isso eu tecerei algumas considerações iniciais, depois falarei dos nossos objetivos, metodologias, resultados parciais, visto que a pesquisa ainda está em andamento, e das nossas perspectivas para os próximos 6 meses. Bem, quanto às nossas considerações iniciais, primeiro, eu acredito que seja muito importante contextualizar a obra. A série Anne Green Gables, ela trata da história de uma jovem órfã, a Anne Shirley, e ela é adotada, ela é levada à casa dos irmãos Cuthbert por engano, e aí, após os desenganos, né, serem resolvidos, ser tudo ajeitado, ela acaba por ser adotada pelos irmãos. Também é importante falar sobre o livro autobiográfico da autora, que é O Caminho Alpino, porque a partir de vários momentos da vida dela, que ela narra nesse livro, ela transpõe para a obra da Anne Green Gables. Tem várias passagens da vida dela que são abordadas dentro do livro de uma forma ficcional. Nesse livro, da Montgomery, ela também fala bastante da infância dela, e ela exalta muito a Ilha do Príncipe Eduardo, né? A região onde se passam os primeiros livros, né, da história da série, e também ela exalta algumas outras regiões, com menos ênfase, do Canadá. E nesse livro ela também destaca a importância da imaginação, das brincadeiras e do contato com a natureza, questões que estão muito presentes na obra em Green Gables. Uma outra coisa que é muito importante falar nesse momento, antes de iniciar propriamente a falar da pesquisa, é a questão da diferença entre espaço e ambientação. De acordo com o que o Osman Lins diz no texto Lima Barreto e o Espaço Romanesco, a ambientação seria o conjunto de processos conhecidos ou possíveis destinados a provocar na narrativa a noção de um determinado ambiente. E o espaço, ele seria algo que leva em conta a nossa experiência de mundo, e que o espaço no romance seria tudo que é intencionalmente disposto e que enquadra o personagem. Então, o espaço seria algo mais puro e simples, um quarto, uma sala, e a ambientação seria o que torna esse espaço mais complexo. Quanto aos nossos objetivos, nós pretendemos investigar os modos como o espaço é concebido nas obras da série, e para isso a gente procura entender como os diferentes sujeitos e as vozes dela e fora dela, né, porque aí seria a instância do leitor, desenham e redesenham alguns espaços presentes nos livros. Sobretudo a gente foca na protagonista, Miss Shirley, e na percepção dela em relação aos espaços, porque ela constrói eles e reconstrói a partir da imaginação vívida dela, que segundo a autora seria um passaporte para a geografia do país das fadas. Além disso, a gente também está trabalhando com a apropriação do espaço pelas adaptações televisivas e cinematográficas da série. Para isso, a gente empregou um estudo bibliográfico. Até o atual momento, a gente analisou os 5 primeiros livros da série, à luz de teorias como a do Luiz Alberto Ferreira Brandão, do Antônio Dimas e de uma autora recente de dissertação, Jéssica Tayane Silva. A gente também utilizou o livro autobiográfico da Montgomery e algumas teorias, como a da Linda Hutton, do Júlio Plaza, que são próprias do meio cinematográfico, meio televisivo, visto que a teoria literária não consegue abarcar todos os elementos dessa área. Antes de falar sobre os nossos resultados parciais, eu acho interessante trazer aqui uma breve linha do tempo, porque nesses 5 primeiros livros é abordado o período de vida da Anne entre os 11 e os 27 anos dela, pelo qual ela passa por diversos lugares, diversas regiões do Canadá, sendo a própria fazenda de Green Gables em Avonlea, depois a própria Avonlea já expandindo, né, para vários pontos da cidade, Kingsport, Summerside, Fort Wayne, e a partir desse movimento dela e desse crescimento dela, a imaginação dela acaba se tornando menos frequente, né, esse movimento de recriação dos espaços. Só que acontece um movimento curioso, porque ela vai passando essa imaginação, de certa forma, para
voz narrativa do narrador, né? E também para das personagens secundários. A gente vê o Paul Irving, a Elizabeth, que são personagens também com uma imaginação muito vívida, que são aumentadas quando eles entram em contato com a Anne. Quanto aos nossos resultados parciais, a gente tentou abordar, né, como o espaço ele é concebido a partir dessas diferentes perspectivas dessas vozes. Então, a gente tratou a autora como uma autora implícita, já que a voz dela se estende na do narrador, e ela trabalha com essas lembranças da Ilha do Príncipe Eduardo, que ela tem da infância dela e também da vida mais adulta. E a gente tem o narrador, que ele também narra os espaços de forma poética cada vez mais, e cada vez mais vem incorporando a visão da Anne. As personagens, que seria a própria protagonista, e as personagens secundárias, que de acordo com a protagonista seriam as que veem o mundo de forma poética, e as que veem o mundo de forma prosaica, e o próprio leitor, nós que também, apesar de estarmos fora do universo diegético, nós também construímos o espaço nas nossas mentes, né? Nós reconstruímos ele, temos uma imagem a partir dessa narrativa, né, dessas vozes, e depois nós reconstruímos ele a partir das nossas vozes. Dado o tempo, né, curto, eu acabei excluindo as citações do livro que tratavam dessas vozes, e aí eu decidi, junto com a minha orientadora, falar sobre as adaptações televisivas e cinematográficas, porque são mais dinâmicas, né? Então a gente escolheu a passagem de Uma Desafortunada Donzela do Lírio, na qual o narrador diz: tendo sido trazido o xale preto, Anne estendeu sobre a chalana e deitou-se no fundo dela, de olhos fechados e com as mãos dobradas sobre o peito. Jane demonstrou estar à altura do desafio. Uma manta de ouro para cobrir a defunta não havia, mas uma manta para piano de crepe japonês amarelo era um substituto excelente. Um lírio branco não era possível de se obter naquele momento, mas o efeito de uma comprida íris azul posta em uma das mãos dobradas de Anne era tudo o que poderia ser desejado. Agora ela está pronta, disse Jane, temos que beijar as calmas sobrancelhas dela. Portanto, a chalana foi empurrada e no processo raspou duramente sobre uma velha estaca enfiada na terra. Diana, Jane e Ruby somente esperaram tempo bastante para ver a chalana levada pela correnteza, e foram para a ponte antes de correr pela mata, cruzar a estrada e descer até o promontório mais baixo. Aqui a gente tem o desenho animado Ana dos Cabelos Ruivos, de 1979, na qual o desenho ele reinterpreta essa cena de uma forma muito fiel. A gente consegue ver o chale e a manta nas mesmas cores citadas na obra. A gente também percebe a presença do pier, as águas claras, né, porque a história ela se passa no período da primavera. A gente também consegue notar as cores claras, né, os figurinos das personagens. Quando a gente vê um plano geral, né, na cena, a gente consegue ver a ponte ao fundo, as vegetações de cores diferentes, o lago bem claro. Porém, já na série de filmes Os Amores de Anne, de 1985, aqui já muda. A gente tem uma cor monocromática da vegetação, as peças que as meninas vestem, né, também são mais escuras e mais padrões, digamos. A manta não é amarela, ela é vinho com marrom. A gente também não vê a mesma flor na mão da Anne. Num plano geral, a gente também já vê um lago mais escuro, menos iluminação. Não há a existência da ponte, né, desse local onde o barco acaba raspando. E na série Anne with an E, de 2017, é drasticamente modificada essa cena, porque ela ocorre no outono, a gente vê o lago totalmente escuro, as amigas delas vestem roupas, junto com a protagonista, de inverno. A gente tem a predominância do tom marrom e amarelo, umas cores muito diferentes, mais escuras, a tonalidade, a iluminação também é diferente. A gente vê a presença da ponte, mas é uma ponte diferente também. E a cena ela é interrompida, não tem o plano geral, porque a mãe da Diana ela não permite que o barco seja empurrado para a água, o que modifica também a própria cena. Agora, quanto às nossas perspectivas, a gente pretende analisar de forma mais extensa as imagens, né, da série, por meio de um livro da Catherine Wright, que ela fez uma pesquisa no Canadá acerca dos locais descritos nas obras, né, da série. A gente também quer se inserir de forma maior no campo cinematográfico, analisando outras adaptações da série, e também estudar melhor o amadurecimento da Anne, como isso afeta a perspectiva dela em relação aos espaços. E essa é a apresentação.
Obrigada. Ok, Ana, obrigado. Certamente vou ter alguma coisa para te perguntar mais para frente. Ok, então a gente vai dar continuidade agora. A gente vê aqui que a transmissão está ocorrendo já, né? Então imagina aí que os amigos que disseram que não estava ocorrendo transmissão já confirmaram que está, né? Muito bem, Elizabeth, podemos passar a voz para você então? Sim. Vamos começar. Então, Alice, se for pergunta sobre conteúdo é no final. Se for sobre a questão de transmissão, alguma questão técnica, você pode falar agora. Tá certo? Sobre as transmissões, eu queria falar que a mesa 66, pelo menos no que eu mandei para os meus amigos e o que eu estava vendo aqui durante a apresentação da Ana, tá outra mesa, tá a mesa 5 passando o nosso link, não Isso. a Aí, 9. se você olhar, Alice, no chat, a comissão de pesquisa está aqui com a gente, olha lá. Interrompemos a transmissão, no entanto, a mesa está sendo gravada. Então, aí você diz para os seus amigos aguardarem que eles vão ver a gravação, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu que Desculpa agradeço. ter interrompido. Olá, Elizabeth. Vocês estão me ouvindo? Estamos, né? Ainda não temos a sua tela. Boa tarde a todos. Meu nome é Elizabeth. Eu vou compartilhar a tela. Isso, estamos vendo aqui, tá? Descrição dos espaços físicos, tá? Ok? Ok. Bom, o trabalho é sobre a descrição dos espaços físicos na Ars Amatória de Ovídio. Foi orientado pelo professor Sidney Calheiros de Lima. Sobre o autor, Públio Ovídio Nazão, ele foi pertencente à família dos Equestres, nasceu em Sulmona, em 43 a.C. e morreu em 17 depois de Cristo. Ele dedicou-se à poesia desde cedo e foi considerado um talentoso poeta do período augustano. Dentre as principais obras, podemos citar a Metamorfoses, Heroides, Remédio e Amores, dentre outras. Bom, além da discussão sobre os gêneros poéticos manipulados por Ovídio na Ars Amatória, o objetivo é discutir as relações dos espaços físicos feitos ao longo do poema. Os métodos e procedimentos foi realizado um levantamento bibliográfico que tratam da poesia de Ovídio e da Ars Amatória em particular, e foi utilizado a tradução de Mateus Trevisan, da Arte de Amar de Ovídio, e realizada a seleção dos trechos, né, que apresentam menção aos espaços, que são espaços físicos urbanos, como o Pórtico de Pompeu, o Circo Máximo, o Teatro, o Fórum, e espaço natural também, como a gruta, bosque, praia, monte. Para falar sobre os gêneros poéticos na Ars Amatória, observamos que Ovídio ele faz um entrelaçamento de dois gêneros, a poesia didática e a elegia romana. Dentre as características de cada gênero poético na Ars Amatória, começando pela elegia romana, é um poema escrito em dístico elegíaco, tem como elemento temático elegíaco o amor, a manutenção de personagens da elegia, como conselheiro amoroso, jovem amante. Há elementos típicos da elegia, como o paraclausíteron, que é um termo que se refere parado diante da porta. O seruítion amores, que quer dizer o escravo do amor. A palidez da poela também. E com relação à didática, é apresentado um preceptor na forma de Magister Amores, que seria o professor do amor. O Magister, ele apresenta um domínio técnico sobre um saber, né? Aqui no caso, ele propõe um ensinamento para a conquista amorosa. Há também o contato entre o Magister e o discípulos no caso, o aluno, que recebe o conhecimento, e é uma utilização de narrativa mitológica recorrente na obra, em favor do ensino.
Bom, dos trechos, agora vamos ver alguns trechos selecionados, né, que tratam dos espaços físicos. Esse aqui se encontra no teatro. Não tenhas vergonha de, projetando-se do meio, ultrapassar algumas colunas ou emparelhar o teu flanco ao dela. Nem permite que a tua bela se assente sem ti no teatro arqueado, que ela produza com as espáduas o espetáculo a que assistirá. Então, aqui nós podemos ver claramente um magister Amores ensinando aos discípulos como ele deve conquistar a Poela no teatro. Também encontramos um contraste que parece apontar para uma dicotomia entre arte e a natureza. Ao observarmos aqui uma comparação entre teatro arqueado, né, e também as espáduas da Poela. Então, aqui, o aluno ele transfere o seu olhar para o espetáculo das espáduas da Poela, como se estivesse ali a estudá-la. No próximo trecho, faz menção ao Pórtico de Pompeu, e também referência ao Teatro de Marcelo e ao Pórtico de Otávio. Apenas vagueia lento sob a sombra do Pórtico de Pompeu, quando o sol atinge o dorso do leão Hercúleo, ou onde a mãe aos dons do filho uniu seus dons, soberba obra em mármore estrangeiro. Nesse trecho, além da presença da antítese, né, que mostra esse jogo de luz e sombra, nós também podemos considerar o contraste entre arte e natureza, representado pelo Pórtico de Pompeu e o sol, a arte superando a natureza. Então, o Magister, ele também enaltece aqui a arte, quando ele diz soberba em mármore estrangeiro. Então, aqui a gente tem um desenho do Pórtico de Pompeu, né? Aqui essa região circular, o teatro, aqui atrás tem o pórtico. Então, geralmente as pessoas circulavam por entre as colunas, né, do pórtico, onde tem várias esculturas, né? E aqui a gente vê mais ou menos a ideia, né, da arquitetura protegendo as pessoas do sol, né? Foi feito para dar conforto, né? Protegendo do sol e da chuva. Aqui nós temos dois trechos também. Um é apresentado no espaço da cidade e o outro no espaço natural, mas ambos apresentam essa dicotomia entre a arte e a natureza, né? Nesse daqui de cima, mostra o conforto e a riqueza da urbis. Agora Roma é dourada e detém as enormes riquezas do mundo que domina. Pondero que o Capitólio é hoje e o que foi. Dirás que pertenceu a um outro Júpiter. Agora Cúria é digníssima, de tamanha assembleia, mas foi de como, sob o reinado de Tácio. Então, a gente vê essa contraposição, né, entre agora Roma é dourada, mas foi de como, né, a dicotomia entre arte e natureza. E aqui, nesta última, ela faz menção ao homem primitivo, né? Mesmo quando as telhas ainda não barravam o sol e a chuva, mas o carvalho dava o abrigo e o alimento nos bosques e grutas. Então, as telhas que a gente só encontra na cidade, em contraposição com o carvalho, né? Então, mostra bem a dificuldade do homem primitivo relacionado a um espaço natural. Elizabeth, desculpa, Oi. só um minuto. Você fez os slides, né, com tanto esmero e tudo mais, só que está na primeira página do slide, pelo menos na apresentação. Ah, tá. Eu sei que você fez com esmero para poder mostrar para a gente, você está lendo, né, comentando, e eu pensei, bom, talvez seria... Agora sim, agora está indo. Obrigado. Desculpa aí te interromper. Tá, ok. Então, esse aqui é o desenho do pórtico que eu falei antes.
Você acha melhor eu iniciar ou eu continuo? Não, pode continuar, a não sei que você Você tem que continuar, porque a gente não tem tempo, né, para você falar tudo de novo. Ah, tá bom, então. Então, esse aqui é um trecho que fala sobre o porto, né? Na verdade, ele é uma metáfora. Por que apressa, ó jovem? Teu lenho singra em meio às ondas e o porto a que visto está distante. Não basta que, sendo eu vate, uma moça tenha vindo a ti. Ela foi vencida por minha arte e por minha arte deve ser mantida. Não é menor virtude proteger as aquisições do que buscá-la. Lá reside o acaso, aqui opera a arte. Então, Ovídio ele fala sobre a arte da navegação em sua obra. Então, quando há trechos que mencionam lugares marítimos, né, aqui no caso nós temos o porto. Então, é uma metáfora para o modo de ensino da escrita, o fazer poético do poeta. Então, aqui também tem uma característica didática, né? O Magíster Amores ressalta ao jovem a importância de esperar o momento ideal para a conquista da poela através da arte, o que demonstra o domínio técnico de instrutor e a relação entre magíster e discípulos, e que rompe um pouco com a elegia tradicional, em que o jovem ele tem de estar no controle de suas emoções. O Magíster Amores, ele propõe, por meio da arte, superar o que é natural, superar o amor, buscando o prazer e eliminando o sofrimento e danos amorosos. Então, tem toda também uma questão metapoética, tem essa relação dos espaços com a arte e natureza, cheio de códigos que quer passar uma ideia, né? E tudo com o propósito de provocar o deleite para o leitor. Tá? Acho que é isso que eu queria passar e eu peço desculpas. Muito obrigado, Elizabeth. Temos agora, então, o Vinícius. O Vinícius está presente, não é verdade? Sim, boa tarde. Você vai apresentar também, né? Isso. Vamos ver, então. Te confirmo quando estiver aparecendo aqui para a gente. Tá. Certo? Isso, está aparecendo. A gente pode evitar o que aconteceu com a Elizabeth. Você que tem que dar um enter aí, tá? A gente não dá, não. Você que tem que passar para frente, tá? Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, então. Eu me chamo Vinícius Engel de Oliveira e hoje eu vou falar um pouco da minha iniciação, que se chama Grotesca Sociedade em Fronteiras, de Cornélio Pena, que foi orientado pela professora Simone Rucinetti Finoni, do Departamento de Literatura Brasileira. Bom, então, nosso autor é o Cornélio de Oliveira Pena, ou só Cornélio Pena, que ele foi um artista multifacetado dos anos do século XX. Eu digo isso pois ele iniciou a sua carreira nas artes plásticas e, eventualmente, ele migrou para a literatura. Então, essa migração aconteceu porque ele dizia que suas pinturas eram como se fossem uma tentativa de estabelecer uma narrativa, e com isso ele preferiu, então, migrar para a literatura, e com isso, em 1935, ele lança, então, o livro Fronteira, que é sua obra inaugural, e o livro objeto central dessa pesquisa, né? Fronteira, então, ele faz parte da linha de romances introspectivos dos anos 30, que, diferente da linha do romance do Nordeste, onde o lugar importava muito, aqui a intriga, o enredo, ela vai surgir a partir das angústias existenciais das personagens. Então, é algo que vem de dentro das personagens que formam o livro, né? O objetivo da minha pesquisa, então, foi analisar a estética grotesca dentro dessa obra. Então, analisar os principais elementos que aportavam o grotesco para a obra Fronteira, né? Dentro de um período de um ano, então, foi possível analisar alguns desses elementos, não foi possível analisar todos. É um trabalho de continuação, então, mas, bom, a estética grotesca, então, é uma estética que surgiu em Roma e em outras regiões da Itália, e assim como o Cornélio Pena, é uma estética que surgiu nas artes plásticas, né, surgiu, então, a partir de ornamentações achadas em grutas na Itália, daí o nome grotesco, e, eventualmente, por meio do Montaigne, em seus esseis,
migrou, né, o termo foi transladado para a literatura. Esse é um termo que ele é muito difícil estabelecer, é difícil estabelecer o seu significado, então muitos autores se debruçaram sobre isso, entre eles Kaiser e Freud, que são os dois autores centrais e base para a análise do grotesco dentro da pesquisa, né? E o grotesco, então, ele é tudo aquilo que incomoda, ele é tudo aquilo que causa constrangimento, incômodo, que tira o ser humano de um lugar seguro, que suspende a realidade do romance, né? Segundo Schilling, diz que é tudo aquilo que deveria ter permanecido escondido, mas por algum motivo apareceu. Então, gostaria de falar um pouco dos resultados a partir de alguns elementos que eu analisei, né? Então, o primeiro elemento é o automatismo, né? Então, a relação do autômato e do grotesco, ela é bem clássica. A gente tem o autor alemão Eta Hoffmann, com o conto Homem de Areia, que inclusive Freud utiliza, né, como exemplo dentro da sua pesquisa sobre o inquietante, sobre o grotesco, que consolidou bem a relação do autômato e do grotesco. E aqui em Fronteira a gente vai ter então a figura da Maria Santa, né? O livro ele é escrito em forma de diário por um narrador intradiegético. Isso quer dizer que ele é personagem também, então toda a visão que a gente tem da obra é a partir da visão dele. E esse narrador, então, desde um primeiro momento, ele conta, ele mostra a Maria Santa como uma pessoa de uma visão muito vaga, com lapsos de memória. Então eles se conhecem num dia, no dia seguinte ela se reapresenta e não lembra de já ter conhecido ele eventualmente, né? E alguns traços mais mecânicos mesmo. Ao longo da obra, isso vai gradualmente ficando cada vez mais presente e mais forte, de forma que esse conteúdo toma a mesma conta da forma. Então, o campo semântico do livro também começa a ser afetado por essas características automatizadas, né? Então, a gente vê a presença de um vocabulário falando sobre molas, mecânico, autômato, né? E esse processo da Maria Santa, ele acontece tanto por motivos internos quanto externos. Então, tem elementos como, por exemplo, o tabu do sexo é um gatilho para Maria Santa. Então, toda vez que ela se encontra presente dentro de uma esfera mais sexual, esse processo de automatização surge. Então, o narrador mesmo fala que ele recebe abraços de braços mecânicos, né? E também a pressão social que acontece sobre ela, principalmente por conta dessa fama de santa que ela carrega na cidade. Essa fama de santa é mais imposta por terceiros do que algo que ela realmente buscou, né? Então, acontece muito conflito interno e ela tem muita dúvida sobre se realmente essa é sua vocação, se ela realmente seria santa. Todo esse processo de automatismo, então, leva a Maria Santa a se aproximar muito de um títere, né? Então, ela entra dentro de uma teoria da marionete que deixa ela muito suscetível ao controle alheio, ao controle de terceiros, como, por exemplo, de outros personagens. É o caso da Emiliana, que é a tia de Maria Santa. Ela aparece na cidade, então, para administrar a santidade da menina. E é ela, na verdade, que faz tudo. Ela organiza todo o dia do milagre que vai acontecer no fim da obra. O auge da dominação da Emiliana acontece justamente no dia do milagre, quando a Maria Santa, depois de muito conflito interno, de muita dúvida, ela acaba sucumbindo e entra numa espécie de estado de transe entre a vida e a morte, não podendo, então, realizar o milagre conforme prometido. A Emiliana se recusando a permitir que isso acontecesse, usa o corpo sem vida da menina, então, exposto num espetáculo que é de um tom muito sádico e grotesco, onde as pessoas enfiam agulhas nela e levam embora com sangue da Marte para que o milagre aconteça, né? Então, esse é o auge da dominação dela, que se relaciona muito com essa teoria da marionete e com esse processo de automatismo que ela sofre ao longo da narrativa. Também acontece um processo de contaminação, visto que o narrador, ao longo do livro, ainda que de uma maneira mais gradual ainda que a da Maria Santa, ele vai também ser contaminado por esse processo de automatismo, e ele, sempre quando ele, na presença da Maria Santa, ele sente, então, como se molas empurrassem o corpo dele para baixo, e pouco a pouco ele fica totalmente tomado pelo automatismo também. Ele até diz: a confusão e o mal estão em mim, mas possuem vida independente e involuntária, longe de meu raciocínio e de minha vontade, e é preciso que estranhos me auxiliem e me libertem.
Então, esse foi um dos elementos. Outro elemento que eu analisei foi o animalesco. A figura do animal e o grotesco, eles possuem uma relação muito próxima desde suas origens, já que dentro dessas ornamentações que eu comentei, muitas pinturas misturavam figuras humanas e animais, como pintura de Agostino Veneziano, entre outras. E a figura alegórica do animal é muito marcante dentro do universo grotesco. Em Fronteira, nós temos diversas passagens, eu não vou ter tempo de falar todas elas, mas a gente tem presença de cobras, de morcegos. Eu selecionei um em específico, que é um momento em que a Maria Santa mostra uma caixa cheia de animais secos e mortos pregados por alfinetes, e o narrador, ao se deparar com aquilo, fica em dúvida se um animal específico se tratava de uma aranha, de um escorpião ou de um besouro, que são animais muito distintos entre si, mas que são unidos por serem animais noturnos, animais peçonhentos, rejeitados socialmente, animais realmente mais grotescos, né? Então, esses animais, eles formam uma trindade, né? E essa trindade é uma trindade grotesca, que diverge daquela trindade mais sublime que a gente está acostumado, normalmente. Então, essa trindade grotesca, ela vai desacralizar a obra no momento que ela se opõe à trindade sublime. E também a gente tem um rebaixamento da obra no momento em que os insetos pregados na caixa por alfinetes remetem, eles fazem uma espécie de premonição do que é o futuro da Maria Santa, morta, quase morta, em estado de transe e pregada por alfinetes. Então, esse rebaixamento da vida de uma santa também é uma forma de rebaixar a obra, desacralizar ela e introduzir o grotesco dentro do universo da narrativa. A questão da trindade leva também para a questão do número 3. O número 3, ele é muito presente na obra também em vários momentos, não tenho tempo de falar de todos, selecionei um específico, que é o momento em que a viajante, que é uma das personagens, chega na casa e ri em 3 tons muito altos. Esses 3 tons nos levam ao mito do trítono. Apesar do trítono serem 3 notas e não 3 tons, existe uma certa licença poética na narrativa que permite essa interpretação. Então, falando bem brevemente sobre o mito do trítono, o trítono ele é um som considerado feio dentro da música e que se estabeleceu um mito muito grande em torno dele sobre relação com o diabo, com demônios, acreditava-se em pactos ou em invocar o demônio a partir do uso do trítono, e ele ficou marcado como um mito subversivo e profano. Então, algumas composições como Dança Macabra, no século XIX, ou música de rock e metal mais atualmente, usam isso para expressar essas características. Em Fronteira, ele aparece muito perto de figuras religiosas, como a Santíssima Virgem ou a própria outros santos, então ele está cercado por um universo sacro, de forma que a aparição disso marca um profanismo em relação ao sagrado, desacralizando a obra mais uma vez. Bom, Vinícius, só uma coisinha, meu papel como coordenador te alertar sobre que tem um limite de tempo, tá bom? Você tem que ir amarrando, tá bom? Obrigado. Nas considerações finais, obrigado, viu? Então, nos encaminhando para as considerações finais, a gente tem que todos esses elementos levam para um desgaste psicológico das personagens e para várias dualidades, como sagrado e profano, Cristo e demônio, o erótico e o moralismo, e a realidade e a fantasia. E é aqui que a gente chega num resultado que a gente volta, na verdade, para o início, para o título da obra, porque Freud fala que uma vez que o efeito do inquietante, ele é facilmente atingido uma vez que as fronteiras de realidade e fantasia são apagadas, né? E o narrador, nesse ponto aqui, ele está na fronteira da loucura, então essa realidade e fantasia já está misturada, e nisso a gente volta para o título da obra e a gente tem o total enraizamento do grotesco, de um movimento exterior para interior, porque o discernimento humano, ele já foi perdido, e agora o grotesco, ele vive internamente dentro das personagens, estão totalmente presente na obra. É isso que eu queria falar, muito obrigado. Nós que te agradecemos, Vinícius. Não é? E agora a gente vai ter a última apresentação, que é a da Vitória. Né, Vitória, os últimos serão os primeiros, como é que fala? Não é? Tá bom? Vitória, fica atenta, então, a gente tá aqui, são 16h18, então você vai olhando o reloginho do seu celular, né? Ó, 16h19, então você vai até 16h29,
quando for assim, 16 e 26, você já tá atentando para amarrar, tá bom? Obrigado. Tá bom, claro. Eu vou. Boa tarde a todos. Eu vou transmitir os meus slides aqui, aí vocês só me falam se tá tudo certo, tudo bem? Eu te falo, pode deixar. Vamos lá. Isso, tá aparecendo aqui. Tá então, aparecendo? Isso. Tá. Então tá bom. Eu vou começar. Olá, gente. Eu sou a Vitória. Hoje eu vim apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título é O Orientalismo nos Contos do Escritor goês Cristóvão Aires. O meu orientador é o Elder Garmes, e eu tive bolsa da FAPESP por 1 ano. Eu já apresentei um pouco essa pesquisa no Cicusp do ano passado, mas como eu estava muito no início ainda, eu achei melhor apresentar de novo agora que eu já terminei. Né, para essa apresentação, eu decidi trabalhar alguns tópicos, entre eles uma contextualização rápida sobre Goa e o movimento indianista goês. Quero falar um pouco sobre o próprio autor e sobre o orientalismo, que foi a base teórica, né, que eu baseei a pesquisa. E, por último, mais importante, os aspectos orientalistas nos contos do Aires, né. Para poder ir mais rápido, eu vou passar rapidinho, bem rápido mesmo, pela parte de Goa e pela parte do indianismo, porque o foco vão ser as características orientalistas nos contos, né? Então, Goa foi uma colônia de Portugal desde o século XVI até o século XX, né? Mas ela foi marcada pelo sincretismo religioso motivado pelo colonialismo português, né? Em que os valores do hinduísmo, eles foram oprimidos pelo catolicismo, mas o sistema de castas permaneceu, porque servia aos interesses da coroa, né? É somente no final do século XIX que se inicia esse processo de recuperação dos valores culturais hindus, né? E essa recuperação é o chamado na literatura indianismo goês, que é o nome meio que inspirado no indianismo brasileiro, mas que diferente do movimento aqui do Brasil, o indianismo goês, ele não significa uma cisão política e cultural com a coroa. Na verdade, né, a intenção era apresentar Goa dentro do sistema colonial, né? E nisso, muitos autores, como o próprio Cristóvão Aires, eles não tinham muito interesse de quebrar com a coroa, porque eles sofriam de posições privilegiadas, né? Falando agora sobre o autor, o Aires, é interessante a gente falar que ele fazia parte do um grupo chamado Descendentes de Goa, que era um grupo social que tinha sua origem em Goa, ou seja, ele nasce em Goa, mas ele é descendente de português. Isso faz com que ele tenha uma educação europeia, né? E por conta disso, mais o seu contato com autores portugueses fazem com que a sua obra seja marcada por uma mescla de estratégias românticas e realistas, né, com um olhar marcadamente orientalista em relação à sua terra natal, porque ele precisava apresentar Goa, mas para um público português, né? Esse orientalismo é o orientalismo de Eduardo Said, que a gente encontra, né, o conceito acadêmico que a gente encontra no livro Orientalismo, Oriente como Invenção do Ocidente, que é essa noção, né, estereotipada e inferiorizada das colônias asiáticas em contraposição à suposta superioridade das nações europeias, né? Então, é esse olhar que inferioriza a Ásia e que a gente vai encontrar em muitas obras do século XIX. Né? Eu trouxe uma citação do livro de Said, mas pelo tempo limitado, eu vou pular, tudo bem? Agora eu vou trazer os aspectos orientalistas da obra, né, em que o orientalismo ele vai aparecer principalmente na voz do narrador ao descrever a Índia. Né? Então, eu trouxe um exemplo de 3 contos, né, que fazem parte do livro Longínquas Fantasias Orientais, do Cristóvão Aires. O livro é um livro totalmente de contos, né? O próprio nome do livro já dá pra gente essa visão orientalista, como se a Ásia fosse esse lugar fantasioso, idílico, né? E que ele vai se propor a narrar. O primeiro conto é o conto A Rainha, ele é focado em um marajá,
né, em que ele é descrito como uma pessoa extremamente sensual e violenta, né? O Marajá, ele assassinou várias esposas e pretendentes, né? Violência e sexualidade são naturalizadas na sua descrição. E o Aires usa diversos adjetivos pejorativos para isso, né? Como sensuais, selvagens e tentadoras são palavras que ele usa para descrever tanto o Marajá quanto o povo indiano. Né? Outra coisa também é a própria ambientação da casa, do palácio do Marajá, que é quase como um paraíso idílico, né? Com diversas árvores frutíferas, um clima tropical e paradisíaco. Eu trouxe uma citação do conto que eu acho que é super importante, né? Que fala assim: o sangue do Marajá pulsava-lhe ardente nas artérias. As mulheres do Oriente eram, na verdade, tentadoras. No seu harém, tinha de todos os pontos do mundo. Facilmente se cansou de quem representava uma peia a sua imaginação de fogo. Né? Então, um segundo exemplo de orientalismo na obra do Cristóvão Aires está presente no conto As Torres do Silêncio, né? Onde o narrador ele vai falar sobre o rito funerário do povo Parsi, que é um povo praticante do zoroatrismo e que acaba migrando para a Índia a partir do século X, né? E é um grupo étnico que sofre muito preconceito, tanto de cristãos quanto de hindus, né? E no conto, o Cristóvão Aires ele traz essa noção para a obra, mas como uma espécie de junção entre cristãos e hindus contra os parsis, né? A descrição do rito funerário, bem como a própria ambientação do conto, né? Ela é repleta de orientalismo. Então, o conto ele é ambientado em Bombaim. Então, um ambiente repleto, ele é descrito como um sonho oriental, né? Então, são essas características que a gente encontra nesse conto. Eu também trouxe uma citação, né, que fala assim: as Torres do Silêncio são o que impropriamente se chama o cemitério dos Parsis, local fúnebre onde eles entregam os cadáveres de seus mortos. Não a ação da terra, que converte o humano corpo numa pasta infecta e informe para devorar. Não a ação do fogo, elemento sagrado, objeto de sua adoração, segundo a famosíssima tradição guelbra, mas a voracidade insaciável das aves, que rapidamente transformam em elementos da própria vida. Né? Por último, eu quero falar sobre, acho que o conto que tem mais traços orientalistas, que é o conto O Salteador, que está também no livro Longínquas, em que o Cristóvão Aires, ele subverte uma figura de resistência, né? Custobá, ele foi uma das figuras históricas responsáveis pela resistência contra a colonização em Goa, e no conto ele é tomado como um criminoso. Né? E outra coisa interessante é que, enquanto ele é o criminoso, Gangá, que é o seu interesse amoroso, ela é tomada como uma pessoa, uma mulher traiçoeira e perigosa e muito sensual, justamente por ser indiana. Né? Então, é interessante a gente fazer um paralelo com as personagens femininas do outro livro de contos do Cristóvão Aires, o Alentejoulas, em que todas as personagens femininas, elas são portuguesas. E elas sempre são tratadas com muita empatia e compaixão pelo narrador, né? E mesmo que elas cometam coisas absurdas, né? Então, é uma diferença muito grande do tratamento do narrador, né, para Gangá e para as moças portuguesas do outro livro, né? Eu trouxe essa citação também, mas eu só acho interessante pontuar que ele o narrador compara Gangá com uma serpente, né, com o fruto da mancenilha, que é uma árvore que tem frutos venenosos, e que ela é sensual inconscientemente. Então, é como se a sensualidade e o perigo fossem intrínsecos a ela. Para finalizar, eu quero falar que, apesar da obra do Aires trazer, sim, certa ambiguidade, né, que pode ser vista com estranhamento pelo leitor, precisa ser entendido dentro do próprio movimento literário ao que o autor estava inserido, né? Conciliar duas coisas à primeira vista inconciliáveis viria a ser o lugar comum dos indianistas. É aquela coisa que eu disse, né? Eles precisavam apresentar a sua terra natal para um público português que tinha a sua própria expectativa.
né? Historicamente, os movimentos anticoloniais de Goa tomam maior força a partir de meados do século XX. Mas o Cristóvão Aires pode ser um bom exemplo dessa primeira tentativa de representação de Goa, ainda orientalista, é claro, como eu trouxe aqui na minha apresentação, mas já com prestígio para ser o cenário de uma obra literária, né? Cristóvão Aires, ele dá a Goa um estatuto literário, coloca a Goa no radar da literatura. E é por isso, e também para a gente poder entender essas contradições e essas ambiguidades, que estudar a obra dele é tão importante. É isso e obrigada. Obrigado, então, Vitória. Parabéns. Então, agora a gente vai passar o comando aqui do debate que vai se iniciar ao Felipe. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde também ao pessoal que está nos acompanhando, né, pelo YouTube. Lá deve ter orientadores, amigos, enfim, né? Primeiro, eu quero parabenizar vocês por fazerem ciência, né? Ainda mais na época que nós estamos, né? Fazer ciência é uma forma de resistência. Então, parabéns por vocês, né, se dedicarem a isso. De forma geral, eu fiz uns apontamentos, são mais gerais às vezes, são só questões, né? A gente não está aqui para destruir o trabalho de ninguém, e nem apontar erros, nem falhas, né? Porque esse não é o propósito, a gente está aqui para poder agregar, né? Apontar saídas. Então, eu vou começar, né, pela ordem, então eu vou perguntar, vou lançando as coisas para cada um, vocês vão me respondendo a partir do momento que eu vou perguntando, assim. Alice, lá quando vocês, né, você, na verdade, falou sobre o seu trabalho e sobre as pessoas que estavam sendo entrevistadas, né, pedindo para você enviar. Você não chegou a citar, eu também não lembro de ter lido isso no seu resumo. Você chegou a essas pessoas de qual forma? Primeiro, uma das questões você chegou a essas pessoas de qual forma? Tem alguma região que foi abrangida? Eu falo região, tipo, pensando que o nosso país é gigantesco, é continental. Você abrangeu alguma região? De algum estado? É de algum município? Só porque tem questões, né, sociolinguísticas que vão interferir nessa questão da referencialidade que você está querendo buscar em relação às narrativas, né? A forma como uma pessoa do norte vai se referir a alguma história difere de alguém do nordeste, que vai diferir de alguém do centro-oeste, por questões culturais. Não estou nem entrando em outros aspectos, por questões culturais. Então, isso está abrangido na sua pesquisa, ou como que você resolveu isso, assim? Bem, a gente não escolheu uma região específica, a gente está trabalhando com pessoas de diversas regiões, e a gente abordou elas através do aplicativo de mensagem, então são pessoas conhecidas minhas, amigos de amigos e parentes distantes, e também de outras pessoas que participam do projeto. Então, eu chegava nelas, eu explicava como era o projeto e como iria ocorrer a entrevista, e perguntava se elas gostariam de participar ou não. Então, a partir disso, eu dava as instruções necessárias, né, que era o processo de anamnese, onde a gente perguntava o nome, a idade, a condição socioeconômica com que a pessoa trabalhava ou estava estudando no momento. Essa parte a gente não colocou muitos detalhes na pesquisa, porque ela não é tão considerativa, assim, para os resultados que a gente quer, é mais as partes socioeconômicas. De região foi um pouco difícil para a gente avaliar, porque de início a gente não tinha pensado nisso, e provavelmente a gente vai adicionar depois com outras perguntas para as pessoas, que eu vou retomar as perguntas. E é isso, a gente não tem nenhuma região específica, e a gente está trabalhando com diversas pessoas, de diversas idades também. Entendi, obrigado. Então, eu vou passar agora para a Ana, que falou lá sobre a chará dela, né, sobre a Anne, lá do Green Gables. Ana, você acha que a forma como a Anne se relaciona, né, com tudo que cerca e se relaciona consigo mesmo, né,
é influenciado diretamente pelo espaço que ela está? Porque uma hora você comentou, né, de que ela cria, né, de uma forma meio fantasiosa a relação dela com o espaço, né? E nisso eu até lembrei de um autor que fala, né, basicamente sobre essa questão da relação de personagem, não de personagem, mas da relação do espaço, né, com as pessoas, enfim. E depois eu vou encaminhar para vocês, só fazendo um parênteses, gente. Eu fiz uma listinha com uma referência bibliográfica. Eu acho que a única que não tem muito sentido eu mandar, porque já terminou o trabalho, é a Vitória, mas como o resto das pessoas estão em andamento, eu fiz umas referências bibliográficas que eu fui encontrando, que tinham meio a ver com o assunto de vocês. Eu vou encaminhar depois por e-mail, porque tem um e-mail de vocês lá no resumo, né? E, inclusive, Ana, voltando a você, né? Tipo, tem o livro do Jean Brodeur lá, que ele fala, né, sobre simulacros e simulações. E me lembrou muito quando você falou, né, de que a Anne, ela faz, né, é bem isso, ela cria, né, dentro da realidade dela uma visão espacial, né, e essa realidade que ela cria, né, é uma criação dentro da criação, não sei se você está conseguindo entender, né, que é uma criação dentro da criação, e assim como ela vai criando isso, a forma como ela se relaciona com esse espaço que ela criou, mas que já foi criado, é diferente, né? É uma pergunta que não é muito uma pergunta, é mais uma caraminhola na sua cabeça, né? E para sua orientação. Eu não lembro se é uma orientadora ou orientador, que para ficar aí. Não sei se já tinha pensado nisso, percebido isso. Sim, nós já vimos. Tem algumas passagens ao longo da série em que a Anne, ela fala um pouco sobre a vida dela no orfanato, que é a partir dali que basicamente começou a imaginação dela fluir. Então é interessante porque foi a partir desse espaço do orfanato que ela começou a criar esses simulacros, né? Que ela começou a conceber o espaço de outra maneira, a fazer esse redesenhar do espaço. Porque era um ambiente hostil, ela não tinha uma vida agradável ali, e ele era hostil tanto na aparência quanto no próprio modo como as pessoas e o próprio ambiente interagia com ela. Então ela começou a fazer essa recriação dentro desse ambiente, né? A partir daí, de uma idade bem jovem, ela já começou a fazer esse redesenhar, que a gente diz, né, na tese. Por isso até o nome é A Ilha através do olhar da princesa Cordélia, porque ela cria essa personagem, a princesa Cordélia, dentro desse ambiente, né? Ela vai se transformando, né? Ela, como você falou, ela vai criando uma realidade dentro de uma realidade. E a gente consegue ver isso em vários momentos. É curioso porque no livro autobiográfico, né, da Montgomery, ela diz que o mundo ele fica melhor e ele deveria ser visto sobre o véu das fadas. E a Anne, ela vê o mundo através do véu das fadas, né? Essa palavra aparece em vários momentos, gnomos, todas essas palavras pertencentes mais ao ambiente do maravilhoso, né? O mundo do maravilhoso. Então, ela vai recriando o espaço a partir dessa perspectiva. Então, sim, o espaço ele é muito importante, ele influencia muito a Anne. Como eu falei logo no início, nas considerações iniciais da importância também da natureza, a Anne tem um contato gigantesco com a natureza, então tudo que vem dela e perpassa pela Anne acaba ganhando esse filtro, né, do olhar dela, e aí acaba se transformando em outra coisa. Teve uma passagem que eu tive que excluir, na qual a própria Anne e algumas amigas elas estavam visitando uma região ali próxima, né, de Green Gables, em Avonlea, e elas acabam se deparando com um charco que é formado na transição das estações, e todas as amigas vêm de uma certa forma objetiva, né, algumas menos, né, vão indo um pouco mais para o poético, mas ela transpassa isso, né, ela acaba indo para esse lado do maravilhoso. Ela diz que aquilo não é um lago cristalino, não é um charco de bétulas, mas aquilo é o espelho das fadas, é algo muito mais, né? Porque ali onde as fadas habitam, elas habitam lugares ensolarados. E aí sempre tem esse filtro ao longo do livro.
ele vai se tornando menos frequente. Eu não acho que a relação dela com o espaço vai diminuindo, mas acho que o amadurecimento torna essa imaginação, essa criatividade, assim, esse impulso imaginativo da criança, né, que tem até uma frase do Freud que eu coloquei na tese, né, que ele fala de que as crianças, elas conseguem olhar, né, o mundo de uma forma muito mais imaginativa. Ele vai diminuindo, mas aí ocorre esse movimento, ela entra em contato com muitas crianças, porque ela é professora, e essas crianças acabam meio que sendo uma continuidade dela, né, ela chama elas de almas irmãs, né, porque elas conseguem ver o mundo sob a mesma óptica que ela consegue, inclusive o espaço. Sim, muito obrigado. Vamos lá, continuando. Elizabeth, na sua apresentação e no seu resumo também, né, me lembrou bastante, assim, né, é só um comentário, não ainda não é uma pergunta, né, mas me lembrou bastante da forma como o James Joyce trabalha em Ulisses, né, você falou sobre a questão, né, de como o Ovídio vai trabalhando a questão vai, né, fazendo como se fosse um roteirinho, né, para as pessoas, enfim, aprenderem a amar, né, e me lembra muito da forma como o Joyce escreve Ulisses, né, que também tem essa... É um roteiro, né, para você ir seguindo ali, né, acompanhando tudo em 24 horas, né, tipo, vai no lugar... Enfim, inclusive as pessoas fazem isso, né, no dia lá que tem o Bloom Day, né, para quem não sabe, elas vão indo nos locais, né, onde aconteceram as histórias, assim, é só um comentário, assim, bem à parte, assim, né. A minha questão para você pensando, né, na forma, né, enfim, a gente está falando lá, né, um antes de Cristo, um depois de Cristo, né, e pensando na forma como naquela Roma, né, tipo, como naquela sociedade, o amor e o sexo eram tratados, assim, né, eu tô colocando o sexo junto porque, enfim, né, naquela época era menos tabu, né, vivenciar essas coisas do que é hoje em dia, por incrível que pareça, né, parece que a gente foi, com o passar do tempo, né, tipo, ficando com mais tabus de falar sobre certas coisas, já que a gente sabia, né, por relatos históricos e por pesquisas de que existia, né, tipo, os locais que as pessoas iam, né, enfim, não é o propósito aqui, né, de entrar nesses assuntos. Mas como que você está lidando com essas questões, assim, né, tipo, porque a forma como o amor que o Covid aborda é bem diferente do amor que, enfim, a gente vivencia hoje em dia, ou que a gente tem essa visão de amor de hoje em dia, né. E então, não sei, para mim ainda ficou meio... não estava ali no seu resumo, né? E talvez não seja nem o objetivo, né, final, porque o objetivo final do seu trabalho é a questão das descrições de espaços físicos, né? Mas, enfim, é a descrição dos espaços físicos para essa manifestação do amor, né? Então, como que você está lidando com essas diferenças, assim, de tratamento, vamos dizer? Oi. Então, é que, na verdade, o vídeo ele faz meio que uma adaptação, né, desse amor da elegia erótica romana tradicional. A persona poética, né, eles sentem um sofrimento amoroso, né, e aqui ele tenta, vamos dizer assim, pegar o amor e retirar dele apenas o prazer, eliminando o sofrimento, certo? É isso mais ou menos que ele ensina para os seus discípulos, né? E eu acho, assim, que também tem muito relação, né? Inclusive alguns autores apontam essa relação entre arte e natureza, né? Arte de amar. E eu acho que tem uma questão metapoética, porque um outro tipo de interpretação, que esse amor, ele pode ser a própria poesia, né, em que ele trabalha por meio da arte. Então, é uma possível interpretação, né, e que deve ser trabalhado. Foi mais ou menos assim o que eu entendi, não sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu, e só complementando, né, é legal porque, assim, você acabou de falar, né,
ele está escrevendo um manual, né? E a gente pensa que o manual é uma coisa mais técnica, né? Porque a gente tem manual do quê? Tipo, manual de como, né, conectar alguma coisa, enfim, né? E ele está escrevendo um manual sobre como você deve amar ou demonstrar o amor, enfim. Então, parece o amor está se transformando em algo técnico, assim, né? Ou, tipo, ou algo controlável, que a gente sabe que no final não é, né? Se a gente for, enfim, analisar né, de forma geral. Então, é porque também tem a ver com a relação entre os dois gêneros. Ele faz uma mistura da didática com a elegia, né? Então, ele parece que está parodizando a própria elegia dentro da didática, né? Porque ele brinca com os elementos da elegia, certo? Ele tenta deixar mais concreto, tirando as metáforas, e isso é bem legal. E também, ao mesmo tempo, ele desafia a própria didática por tratar de um assunto, assim, frívolo, né? Então, por que eu vou fazer um manual, né, de didática tratando de amor, né? Então, ele faz uma espécie de brincadeira justamente com essa questão de causar deleite, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma brincadeira, não se deve levar muito a sério, entendeu? É um livro que foi feito justamente para provocar esse deleite. Então, a todo momento, ele está brincando com essas questões, que é super interessante. E, por exemplo, o vídeo, ele diz que a matéria ele deve ser conveniente ao metro. Só que, em vez como é uma poesia didática, geralmente as poesias didáticas, elas são feitas por hexâmetro datílico, que é mais grave, é um método mais grave. Mas o que ele faz? Como está se tratando do amor, uma coisa mais suave, então tem que ser feito composto pelo dístico elegíaco, certo? Ou seja, você está propondo um ensinamento por meio de um canto. Então, eu acho que isso que é maravilhoso nele, entendeu? Essa brincadeira que ele faz com tudo, com os gêneros e tudo mais. É isso, obrigado, respondeu mesmo. Obrigado. Vinícius, duas coisas, assim, né, no seu resumo me chamaram a atenção, assim, porque são bem caras a mim, né, que é um pouco da minha relação de pesquisa, enfim. Primeiro que o grotesco, de alguma forma, a gente pode aproximar, né, querendo ou não, do gótico, assim, né, tem essas filiações, vamos dizer assim, né, ou familiaridades. Filiações né, é melhor familiaridade, que está tudo linear, né. E outra coisa, e isso ficou bem claro na sua apresentação, foi a questão da ficção científica, né, principalmente na forma como você estava falando ali, contando a história, né, não vou saber lembrar a palavra certa que você usou, mas do boneco, né, que foi feito, enfim, para mim aquilo ali é uma cena imensa de ficção científica, assim, né, porque eu estudo ficção científica na minha tese agora, enfim, e para mim é engraçado o que você falando, e lá no final você foi fazendo aquela cobrinha, né, enfim, aquele caminho de dualidades. E para mim eu não vejo, né, como dualidades, e isso é uma coisa que é um termo que eu tenho usado para a minha tese, eu vejo como margens entrelaçadas, né, que são vários aspectos que você não consegue separar, né, tipo, não chega a ser uma dualidade, porque às vezes a gente fala de dualidade e parece que são duas forças, né, tipo, que ficam lutando uma contra a outra para poder ver quem que vai ter mais poder sobre a outra, né, e eu acho que margens entrelaçadas têm uma relação mais harmoniosa e eu acho que exemplifica mais o que a gente quer expor, né? Porque é isso, porque são margens que estão ali entrelaçadas. Você não tem forças, né, que estão lutando, né? Tem um caminho que tá igual e às vezes você está mais num lado, às vezes você está mais no outro e depois você percebe que eu fui muito para lá, não é aqui que eu quero ficar, volta para lá, né? Então, para mim, assim, é só isso, assim, né? Você já deve ter percebido, claro. Mas para mim ficou muito clara essa questão da ficção científica, assim, né? E é interessante pensar que é um autor
né, brasileiro da década de 30, não muito conhecido, enfim, tem todas essas questões, assim, né, e também de uma época em que a ficção científica não estava tão em voga da forma como a ficção científica está em voga hoje em dia, né, é uma vanguarda, né, tipo, são passos muito, muito além, né, e só, não era bem uma pergunta, são só mais constatações, né, e eu vejo que você cita o Luiz Bueno, né, ele foi meu professor na graduação, é um professor maravilhoso. Ter aulas com o Bueno é maravilhoso, porque ele faz você se apaixonar por autores que, às vezes, ele mesmo fala que ele não gosta, mas ele fala com tanta paixão daquilo que você se apaixona, né? Então, isso é bacana. Era só esse comentário que eu queria falar sobre você, da ficção científica, que, para mim, ficou muito muito latente. Eu não sei como que você vai trabalhar em relação a isso, porque não é bem o foco do grotesco, mas ela aparece ali, parece que ela, né, ela aparece e ela fica ali, né, como uma boa ficção científica, fica ali, né, piscando assim, ó, tem alguma coisa diferente aqui, ó, né, enfim. Ah, que máximo que você teve aula com o Luiz Bueno, deve ter sido uma experiência incrível mesmo, imagino. Sobre o gótico que você comentou, sim, eles têm certos laços, assim, né, com o grotesco. Em certo momento eu até cito um pouco do gótico quando eu falo da casa em que eles moram. Porque a casa em que eles moram relembra, assim, tem traços que remetem até um pouco à questão do castelo gótico, e eu levanto uma questão de locus horribilis, que é justamente devido a essa ausência do locus a menos que viria com o Heimlich, né, com esse ponte grotesco ali, e o Heimlich que viria com esse locus horribilis, e lembra um pouco essa questão do gótico, do castelo gótico. Então os traços, eles realmente estão um pouco presentes. E sobre a questão do entrelaçamento, sim, é justamente isso. Acho que dualidades pode dar a impressão um pouco de dois caminhos totalmente isolados, mas não, o que eu quis demonstrar é que justamente são elementos distintos, né, elementos antagônicos, por assim dizer, como moral, erótico, realidade, fantasia, que de certo momento se entrelaçam, né? Eles, como você falou, há esse entrelaçamento, eles estão então unidos, eles juntos trabalham para trazer esse grotesco, porque o grotesco vai acontecer principalmente devido a esse jogo, com esse entrelaçamento desses conceitos, desse relacionamento entre esses eventos. Então, é a partir disso que o grotesco vai realmente se enraizar ali. A gente precisa dos dois elementos para que essa fronteira fique realmente mais enevoada, mais embaçada, e o enraizamento aconteça dentro da personagem. Então, acho perfeita a colocação que você fez. Realmente, eles não são elementos distintos, eles são elementos que estão entrelaçados, estão interligados. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Por último, Vitória. Parabéns, Vitória, né? Você já concluiu, né? E que bom que você voltou para, né, pontuar bastante. Eu não ouso falar muita coisa sobre o orientalismo, nem sobre o Go, até porque o seu orientador, né? Vamos soltar bastante fogos. O seu orientador é um dos maiores, né? Em relação a esses estudos, né? Dentro da USP, que está dentro do Brasil, né? Então, o professor Helder, a gente sabe, né, de todo o seu estudo, de toda a sua pesquisa que ele desenvolve há bastante tempo, com tanta profundidade, né, em relação a isso. E eu só fiquei pensando, quando estava apresentando, se o Cristóvão Aires, ele não foi um dos primeiros, de certa forma, né, tipo, decolonialistas, né, também, em relação, né, igual você falou lá, ele nasceu em Goa, mas ele era, né, de filhos de pais portugueses, né, enfim. Então teve essa educação europeia, mas ele estava lá, querendo ou não, era o Império, né, então ele estava no Império, então ele estava em Portugal, se a gente for analisar assim dessa forma, né, mas ao mesmo tempo não estava, né, e talvez a forma como ele tratou tudo isso, né, a forma como ele apresentou o espaço em que ele estava inserido, apresentando esse espaço também para o Império lá, né, do outro lado, lá bem além mar, para mim tem muito essa questão dele ser já um precursor desse decolonialismo, né, que hoje em dia está tão em voga, mas se a gente parar para pensar na época que ele escreveu e a forma como ele escreveu, a gente não conseguiria
né, eles não conseguiriam perceber isso, né, de certa forma ele estava ali meio que decolonizando, e ao mesmo tempo não, porque, né, tipo, é estranho, né, mas você consegue entender, né, tipo, é estranho, porque aí ele tem essa dualidade, né, tipo, ele tem essa dualidade, tipo, ao mesmo tempo que ele é decolonial, ao mesmo tempo ele é supercolonial, né, enfim, fica essa briga, né, entre razão, deixa eu tentar exemplificar, o Pessoa, Fernando Pessoa, ele também teve uma educação bilíngue, né? Então, inclusive, ele mesmo fala que o inglês era para as coisas mais técnicas e o português era para as coisas do coração, né? E é muito lindo isso. E para mim tem muito isso, né? No Cristóvão Aires aí, tipo, eu tô falando dessa dualidade. Então, ao mesmo tempo, ele fala com paixão, mas ao mesmo tempo ele fala de uma forma muito técnica, né? Você consegue entender, assim, quando eu falo técnico, né? Tipo, enfim, era também. Você já fez seu trabalho, eu sei que um artigo vai estar saindo, né? Espero conseguir lê-lo logo em breve, e é só para parabenizar mesmo. Parabéns. Obrigada, Felipe. É complicado, na verdade, porque ao longo de a pesquisa, a gente não começa ela quando a bolsa começa, né? A gente já está trabalhando ao todo quase 2 anos aí entre arrumar o corpus e tudo mais, e para essa pesquisa, eu falo a gente, não, porque não foi um trabalho somente meu, né? O Helder, ele me orientou muito em relação a isso, de estudar a história literária de Goa, né? Então eu fui atrás daqueles autores que se propuseram a investigar a história literária. E é interessante porque que a gente pensa um pouco que, de fato, o Cristóvão Aires ele pode ser um precursor do indianismo e até desse discurso decolonial, porque há uma grande divergência no qual foi o pontapé inicial do indianismo em Goa, né? Então, porque como eu disse, né, em um primeiro momento, a intenção era apresentar Goa dentro daquele sistema. Então, Goa só vai passar para ser integrada à Índia inglesa, né, lá para metade do século XX. Então, foi muito. O trabalho contra a colonização em Goa demorou bastante até chegar naquele ponto de acontecer levantes e a imprensa ser usada muito em relação a isso e etc. Então, a gente meio que acredita, assim, que ele seja... E não apenas ele, aqui eu não tive muito tempo de falar, mas nos meus próprios slides eu coloco outros autores também, né? Então, a gente tem o Fernando Leal, né? O Fernando Leal, ele faz um poema que se chama O Rei de Benares, ele publica em 1888. Né? Então, o Cristóvão Aires, eu estudo na minha pesquisa os contos, né? Mas ele também tem poesia. O primeiro livro dele de poesia, que se chama Indianas Portuguesas, é de 1879, né? Então, ele já trabalha com essa ambiguidade, né? E não apenas ele, mas os indianistas como um todo, né? Desde muito tempo antes, né? Então, de fato, eu acho realmente que ele seja esse precursor e cai muito até no que se a gente faz um paralelo com o dianismo daqui, né? A primeira geração, né? Gonçalves Dias e, né? O Minha Terra Tem Palmeira, ou de Canto Sabiá e tudo mais, porque era esse sistema, né? Eles trabalhavam com o que eles tinham, com o que eles queriam falar dentro do sistema que eles possuíam, né? A literatura engajada, né? Política, realmente de Goa vem mais do começo do século XX para frente. Acho que é isso. Obrigada, Felipe. Se você quiser mandar a bibliografia que você falou, pode mandar. Eu acabei a pesquisa, mas eu pretendo, daqui para frente, continuar fazendo outras coisas. Então, eu aceito. Tem mestrado no futuro, doutorado, né? Enfim. Se Deus quiser. Mas obrigado, gente, mesmo. Igual eu falei, não eram bem muitas questões, assim, eram às vezes mais apontamentos,
né, tipo, em relação a tudo, né. Novamente, parabéns a vocês, aos orientadores, né, eu sei que nesses tempos tão difíceis fazer ciência, né, tipo, é complicado, às vezes com bolsa, às vezes sem bolsa, né, a maioria das vezes sem bolsa, né, mas enfim, parabéns mesmo a todo mundo. Eu vou enviar, então, para vocês, né, igual eu falei, por e-mail, não estou querendo ser nem um pouquinho prepotente, é só porque eu fiz, né, fiz uns levantamentos quando eu li o resumo de vocês e via que tinha algumas, né, bibliografias que vocês poderiam ler que ainda não estava no resumo de vocês, talvez vocês conheçam, só não estava no resumo, aí vocês ignoram, né, enfim, é isso. Obrigado, gente. Bom, então eu agradeço a presença de todos os comunicadores, do debatedor. Agora nós vamos fazer, né, vai ocorrer uma fase online de avaliação do trabalho de vocês, né, nessa fase são avaliadas a apresentação e o resumo. A partir disso, a comissão de pesquisa, né, no dado momento serão emitidos os certificados de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e boa sorte, tá bom? Adiante. Até logo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.